Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 171. Evangelho de João 2.5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. A frase é tirada da passagem na festa de casamento, bodas de Caná. E Emmanuel nos traz, no primeiro momento, o cenário da mãe, a doce figura da mãe, o conselho sábio e profundo que temos com a ternura maternal, porém, que infelizmente a maioria busca quando já está sofrendo. Nos fala Emmanuel a respeito da vinda de Jesus, do seu Evangelho, como roteiro de evolução dos espíritos, e comenta a respeito dos colaboradores, como Paulo de Tarso, Pedro, João, entre eles sua própria mãe, Maria de Nazaré, nos trazendo símbolos, lembranças, imagens, conselhos que nos facilitam entender esse roteiro de evolução do espírito. E mais do que isso, Emmanuel nos traz o clima da festa de casamento, as bodas de Caná, porém observando que a nossa circunstância atual é a de noivado. Estamos comemorando o noivado, porque realmente ainda não estamos casados com o Evangelho. Estamos nos preparando, confeccionando o traje adequado, porque é um ultraje não ir vestido adequadamente. É uma grave ofensa recusar o convite de Deus para este banquete celestial. Uma vez aceito, temos o dever de participar adequadamente trajados. Como o costume da época, se realizava um contrato, normalmente com 1 ano de prazo a ser executado, o contrato de noivado, em que se combinava um preço a ser pago pela compra, pelo domínio da noiva, e depois se receberia, quando completado o pagamento ou a prestação de serviço combinado, a mercadoria, a noiva. Então, tirando desta cultura dos judeus da época de Jesus, Emmanuel nos traz a circunstância do noivado. Mas para entender as reflexões na sequência desta lição, temos que adentrar melhor nas bodas de Caná, segundo as anotações do Evangelho de João. Caná da Galileia. Se venera o local onde ocorreu essa festa, uma cidade aproximadamente a 7 quilômetros de Nazaré, no caminho de Tiberíades, entre o mar Mediterrâneo e o lago de Genezaré, mar da Galileia, naquela estreita faixa de terra. Não é uma aldeia próxima da água, é um pouco mais afastada, próxima de Nazaré, 7 quilômetros, no caminho de Tiberíades. Quando estivemos lá, o que fizemos? Conhecemos um local em que procuraram reproduzir um cenário como poderia ser na época de uma casa nessas circunstâncias, em que os convidados estão numa certa área e existe um espaço para serviço que um não vê o outro. Porque a transformação da água em vinho vai ocorrer na área de serviço, vamos dizer na copa, na cozinha, na área de serviço. E a festa está ocorrendo na parte social,
Então, havia uma pessoa responsável pela qualidade do serviço na festa, o presidente do banquete, o mestre-sala, conforme a opção do tradutor, que controlava o serviço, visto que o casamento na época se realizava em vários dias, não como hoje, que tem hora certa, para início, para fim, se conhecem os participantes, tudo contratado, a participação já é confirmada com antecipação, tudo muito previsível. Naquele tempo, as circunstâncias eram muito diferentes, as festas ocorriam por vários dias. Logo, se começava com o vinho de melhor qualidade, e as pessoas iam bebendo, iam ficando, iam bebendo, iam ficando, até que ficasse um pouco, né? Perdiam aquele paladar, aquela precisão do paladar, e eles então podiam entrar com vinho de menor qualidade, porque já não dava mais para perceber a diminuição da qualidade. Primeiro, sempre o vinho de melhor qualidade. E o vinho era uma presença garantida, porque no modo de pensar dos judeus, o casamento de Deus com a criatura, o vinho é o motivo da alegria, de se comemorar com alegria. Inclusive, na codificação espírita, é um único símbolo, único emblema, barreira com uma uva, um prolegômenos, no livro dos Espíritos, que é colocado, ilustrando, nos colocando no cenário da alegria, o vinho que lembra a alegria. Além do mais, João Evangelista nota que o casamento ocorre no terceiro dia. Qual é o terceiro dia da semana? Terça-feira. Dia estranho para casamento? Quem casa de terça? Ouvimos casamento de sexta, sábado, ou se for um feriado. Mas na época, eles casavam de terça-feira, de preferência, porque, como judeus observavam a Torá, e o livro da criação diz que neste dia, o terceiro dia, é o único dia em que Deus, realizando a criação do mundo, observando o trabalho que realiza, diz: isto é bom, 2 vezes. Os outros dias, Deus acha bom uma vez. A terça-feira é o único dia, o terceiro dia, que Deus acha bom. E daqui a pouco ele faz mais coisas no mesmo dia. E Deus achou bom. Então, deve achar bom também o casamento feito no terceiro dia. Um clima de superstição, né? Uma simpatia. Casar no terceiro dia, ter vinho, e o vinho tem que ser bom e tem que durar até o fim do casamento. Imagina se o vinho acaba e o casamento tem que continuar com água. Hoje, muitas pessoas sabem dessa realidade, porque antes do casamento, imaginavam aquela fantasia, o príncipe cantando, a princesa, e o casamento é alegria, vinho. Passados alguns anos, virou água o casamento. Virou água. Ficou tudo sem gosto, perdeu a ilusão. Né? Vira água. Não só o casamento. Quantas coisas na vida nós entramos com a ilusão, compramos o carro novo, a fazenda, a casa na praia, o iate, né? E aí, festa, vinho, alegria. Passa um tempo, vem todos os problemas, os custos, os riscos, roubos, o que tem que emprestar, o que pega, o que rouba, tudo aquilo, o trabalho que dá, vira água, acaba a alegria. Mas estávamos em Caná e observamos os objetos, a talha, em que João anota a talha, que era um recipiente que comportava de 2 a 3 medidas de água. A talha era grande e havia um recipiente menor, que eram as medidas, né? Existe uma diferença entre os tradutores. O Haroldo Dutra Dias,
na sua tradução no Novo Testamento, ele coloca que a medida tem 34 litros. O livro dos estudos bíblicos, que também consulto, diz que é 40 litros. Não dá muita diferença, porque 2 ou 3 medidas nas 6 talhas é na ordem de 600 litros aproximadamente. 2 ou 3 por talha vai dar algo de 100 litros. Como eram 600 litros. Por que tinha tanta água? Porque os judeus usavam a água para lavagens rituais de purificação, para ficarem adequados. Então tinha água para os rituais de purificação, por isso tinha tanta água. E nós vimos talhas da antiguidade, os objetos, inclusive tomamos o vinho Caná, que deve ser muito diferente do vinho da época de Jesus, mas eles nos servem lá, o vinho daqui, da região, o vinho de Caná da Galileia, a gente toma. Aí lá no lado, na esquina, tinha uma loja de doces, um monte de tipos diferentes. Ficamos negociando lá um preço para pegar um pouco de cada. Uma bandeja enorme. Queria experimentar de tudo. Né? Era tudo tão diferente, não conhecíamos nada daquilo. Queria experimentar de tudo. Então, um pouco de cada. Combina, fez um comércio lá e tal. Bom, o problema é que a festa está em andamento. A mãe de Jesus convidada, Jesus e alguns dos seus discípulos, e o vinho acaba. Não é que deixa de ter o vinho bom e vai ter o vinho ruim. Acaba o vinho, sem vinho, zerou. Como é que fica? Então a mãe de Jesus, conhecendo o problema que seria para aquele casal, o noivo, e a marca que ficaria para esse casal, a festa de casamento que o vinho virou água, já na própria festa do casamento foi assim. Então ela recorre a Jesus, porque conhece o Espírito que anima o seu filho, desde as circunstâncias estranhas do seu nascimento, com o anúncio do anjo Gabriel, os seus poderes da infância. Então, Maria de Nazaré recorre a Jesus e Jesus diz para ela: mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Primeira observação, este mulher, que hoje para nós tem um som estranho, mulher, na época era a expressão mais carinhosa que um homem podia utilizar para se dirigir a uma mulher. Isso está na tradução, dos estudos dos tradutores. Era uma palavra carinhosa, e o outro ainda diz lá, é a mais carinhosa palavra que poderia usar um homem para uma mulher. É este termo que está traduzido por mulher. Como hoje falaríamos assim, mamãe querida, né? Algo assim. Só que traduzido deste modo e nos tempos atuais, pode nos levar a um engano de interpretação. Mulher, que nos importa? Isso a mim e a ti. Jesus está concedendo ou está negando? Ele está se importando ou não? Continuação. João anota que depois ele fala, não chegou ainda a minha hora. Quer dizer que Jesus diz, mulher, mas de um modo muito carinhoso. Que nos importa? Isso a mim e a ti. Não chegou ainda a minha hora. Ele está concedendo ou não? Depende. Né? Porque a comunicação entre as pessoas não se restringe unicamente nas palavras. Porque falamos com o olhar, com a face, com o sorriso, com gestos. De tal modo que houve na realidade uma concessão. E Maria, sua mãe, se dirige aos serventes, às pessoas que trabalhavam na festa. O tradutor usa esse termo, serventes, dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. Então é sinal que ele concordou. Logo, essa concordância que não está escrita na anotação pelo Evangelho de João, deve ter ocorrido, tem que ter ocorrido, na expressão facial, no tom da voz, na gesticulação.
porque houve uma concordância. Apesar de ter esse argumento, não chegou ainda a minha hora. É como se, por exemplo, alguém aqui prestes a começar a palestra e falasse assim: faz a palestra de Zaqueu. E eu respondesse assim, sorrindo, com positivo assim para a pessoa, sorrindo, fazendo com a cabeça de sim, sorrindo, contente, mas respondesse assim: hoje vamos estudar palavras de mãe. E só isso fosse escrito. Quem estivesse lendo, ia ler assim: fizeram uma pergunta, pediram para ele estudar a circunstância de Zaqueu. E ele respondeu que ia estudar hoje palavras de mãe. Dá uma impressão que foi negado. Porque não foi anotado que eu olhei para a pessoa, sorri bonito, fiz aquela coisa assim, fiz com a cabeça assim, fiz um gesto positivo com a mão, embora falei o que estamos fazendo hoje. Então Jesus justifica que ainda não é a hora, ou seja, ele tem um programa para realizar seus sinais, seus fatos, de tal maneira de cumprir a sua missão. E vamos observar um fato muito interessante, que depois que ocorre essa transformação de água em vinho, e que ele deixa a cidade, ele volta mais tarde lá e realiza um segundo sinal, que seria o primeiro sinal da hora, segundo a anotação do Evangelho de João, que é a cura do filho do oficial do rei, que estava doente em Cafarnaum. O filho doente em Cafarnaum, o oficial do rei, provavelmente da Galileia, Herodes Antipas, o seu oficial, o trabalhador do rei, foi até Caná da Galileia pedir para Jesus ir para Cafarnaum curar seu filho. E Jesus realiza uma cura à distância, a 1 hora, dizendo: vai, teu filho está bem. Ele se põe de volta ao caminho de Cafarnaum, acreditando na palavra de Jesus, e encontra os seus serviçais a caminho, antes de chegar, com a notícia que seu filho estava curado. Exatamente 1 hora. Mostra que houve o que? Jesus concedeu. Houve uma intercessão. Isso quer dizer o quê? Que existe um plano, havia um trabalho a ser executado, que era anunciado desde Moisés, os profetas, com mais de 1000 anos, centenas de detalhes, certas coisas que iriam acontecer sine qua non, porém, mesmo assim, é possível realizar alterações, existe uma flexibilidade. Deus atende intercessão. E isso para nós é extraordinariamente consolador. Porque é uma esperança. Todos nós, eventualmente, num momento ou no outro, vamos precisar dessa intercessão. Porque não temos méritos. E vamos estar com problemas graves, angustiosos, aflitivos. Pela lei de causa e efeito, ação e reação, pelo que já realizamos de erros não corrigidos, pela nossa ignorância, nossos vícios, estaremos muitas vezes em caminhos do vinho que virou água, com muita tristeza. No entanto, espíritos de esfogo, como Maria de Nazaré, nosso anjo da guarda, bons espíritos, podem conseguir, através da intercessão, que a nossa alegria continua, transformando a água em vinho. Este é o segredo para tudo dar sempre certo. Jesus está convidado. Então, no iate, no carro, no casamento, na fazenda, na casa de praia, que tudo começa com vinho. Qual é a garantia da alegria inicial durar para sempre? Nunca acabar. É Jesus ser convidado a participar da festa, estar lá. Porque quando as coisas mudarem, e elas mudam, tudo muda, mudam as pessoas, muda a saúde, muda as riquezas. Se Jesus estiver presente, na falta do vinho inicial que proporcionava alegria, nós vamos
encontrar o poder, através da intercessão, de fazer a alegria continuar, transformando a água em vinho. Agora observe o seguinte detalhe. Maria de Nazaré diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Temos no Evangelho uma outra passagem que é um exemplo de obediência. Qual? Qual outro lugar do Evangelho que chama uma atenção incrível pelo que acontece, que a gente pensa, nossa, mas isso é uma coisa de louco. Não sei se isso daí é mais difícil do que tudo que vimos das curas. Uma ação de uma pessoa assim que surpreende de maneira enorme no Evangelho. E é um sinal de obediência enorme. Não é o batismo de Jesus. Eu tinha até deixado a dica. É com o próprio Zaqueu. O próprio Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos. Um homem muito rico. Já o publicano era rico. Ele era o chefe dos publicanos. Pensando nos dias atuais, não precisa explicar nada, Porque a pessoa nem é fiscal. É só lá. A gente já está vendo aí na mídia o que eles fazem com as leis, com os impostos, com as receitas, a fortuna que vira. Na época, os publicanos eram ricos, arrecadavam o direito de cobrar imposto, do leilão, praça pública, por isso que era publicano, direito que Roma estabelecia, a melhor maneira de arrecadar impostos. O chefe dos publicanos, só que ele era muito baixinho, e todos odiavam. Publicano, ninguém gostava. Um judeu que controlava e explorava os judeus para dar o dinheiro para os romanos. Ele vivia muito bem e fazia todos os seus irmãos arrancar sangue de pedra. Além disso, tinha todo o problema religioso, porque ele entrava em propriedade de pagãos, gentios, tinha documentos assinados em conjunto, que era tudo terminantemente proibido. Qualquer contato, qualquer relacionamento com as pessoas que acreditavam em vários deuses, pagãos e gentios. Mas Jesus passava em sua última viagem por Jericó, no oásis de Jericó, e aquela multidão toda se comprimia. Zaqueu queria ver Jesus, mas não encontrava a mínima possibilidade, porque ele era muito baixinho. E a multidão não ia dar espaço nunca para Zaqueu. De modo algum, ainda mais Zaqueu. Se ele queria ver Jesus, é que a multidão fechava mesmo, ele não vê mesmo. E Zaqueu é um homem muito inteligente, observando o caminho que Jesus estaria fazendo, observa um sicômoro, uma árvore gigante, forte, que abrange uma área muito grande de cobertura, troncos fortes. Pensa, eu vou subir, sentar lá, e Jesus vai passar por baixo, e eu vou vê-lo. Ele jamais imaginava que Jesus ia parar embaixo da árvore, que ia falar com ele, e muito menos que ia pedir para ficar na casa dele, com a sua comitiva, hospedado lá. Mas é o que ocorre. Jesus, quando está passando, ele para, olha para Zaqueu e diz: desce depressa, porque eu preciso ficar na tua casa. E Zaqueu desceu imediatamente, super apressado. É a letra do Evangelho. E o recebeu com muita alegria. E ocorre as circunstâncias do estudo, que faremos oportunamente. Nesse momento, o que nos importa ver é a obediência. Ele obedeceu. Jesus falou: desce depressa. Ele não ficou ponderando: peraí, será que não é uma armadilha? O que eu vou hospedar? Agora eu vou pagar toda essa conta? Vem Jesus com a comitiva toda para minha casa? De modo algum, ele obedece imediatamente e realiza o seu ato de obediência com muita alegria. A obediência de Jesus. O livro Caminho de Verdade e Vida, na psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, ele nos falava então do roteiro de evolução dos colaboradores que procuramos a mãe no sofrimento, que estamos na festa de noivado. E nos ressalta muito essa importância: fazei tudo quanto ele vos disser. Perguntando: temos feito?
Ou deixamos a palavra do Evangelho só nas anotações, na Bíblia, no livro de capa grossa, na prateleira, ou no livro do Evangelho, lá, para que ele tem? Isso a mãe de Jesus falou para os serventes da festa de Caná. Não tem nada a ver comigo. Ou, na realidade, está falando conosco hoje que temos que obedecer o que Jesus manda, o que Jesus ensina, para conseguir ter a água transformada em vinho. Se a nossa vida era vinho e virou água, só tem um jeito, um único jeito dela voltar a ter alegria, voltar a ter vinho na festa. E vinho da melhor qualidade, porque Jesus transforma a água no vinho, aqueles 600 litros, manda tirar um pouco e levar para o presidente do banquete, para o mestre da cerimônia. E o mestre, quando prova, fica admirado. Ele diz: nossa, esse vinho é espetacular, é o melhor, é bom. E vai até falar com o noivo, porque ele não sabe o que aconteceu, ele não viu. A transformação foi lá na área de serviço, onde é a copa, a cozinha. E nem o noivo sabe. As pessoas não sabiam que tinha acabado a água e vinho e tinha sido transformado. Então é necessário, sine qua non, obedecer o que Jesus ensina. E a inteligência de Emmanuel é uma luz só, né? Olha o que ele vê. A gente lê a Bíblia inteira, não vê nada. Chega Emmanuel e começa a tirar as coisas. Isso é o início do Evangelho. O Evangelho começa por Maria de Nazaré, dizendo que nós temos que obedecer a Jesus. Tudo. Faça tudo o que Ele vos disser. Começa assim. O primeiro momento, o primeiro sinal, a primeira prova que Ele está investido no poder de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele vem trazer um convite de Deus para nós, participarmos de uma festa no reino dos céus, nos contar a vida espiritual, o roteiro evolutivo, nos trazer a verdadeira felicidade, e início de tudo, faça tudo o que Ele vos disser. E atendendo uma intercessão. Isso é uma prova já resolvida, teoricamente, para nós. É só aplicar. É só isso. É só acreditar que é um fato. A intercessão é possível. É um fato. O plano de Deus tem a questão da flexibilidade sem sair do seu roteiro. Todos nós estamos destinados à perfeição relativa da criatura. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E vamos saltar as nossas dívidas, estamos na lei de causa e efeito, de ação e reação, e nada disso é suspenso. Nada disso é suspenso. Nada. Nem por isso não há possibilidade de fazer intercessão. Há possibilidade. E o que é preciso então? Apenas obedecer tudo que Jesus ensina. Palavras de mãe. Vamos ver uma circunstância de palavras, agora de Allan Kardec, para um correspondente seu, um verdadeiro espírita. Esta matéria está publicada na Revista Espírita, do mês de maio do ano de 1863, com o seguinte título: Palavras sérias a propósito de bordoadas. É um pouco estranho, né? O que significam essas bordoadas? Palavras sérias, algumas palavras sérias a propósito de bordoadas. É a bordoada mesmo. Pega a bordoada e dá a pancada. Mas o que está ocorrendo? Allan Kardec recebe uma carta de um correspondente. O correspondente é uma pessoa, um espírita, que tinha suas cartas, vai e vem, que era um modo de se comunicar na época, não tinha o Facebook, a internet, toda aquela circunstância. Até a tecnologia hoje nos surpreende tanto. Eu fui ver na Rede Amigo Espírita como é que estavam as palestras, para publicar mais uma palestra. Aí eu achei um comentário
daquela senhora portuguesa que veio aqui. Quem lembra dela? Lembra dela? Então, tão simpática, tão maravilhosa, que contou toda a história de Portugal. E ela escreveu assim, que ela estava sem sono, e aí naquela noite de insônia, ela foi para o computador, foi dar uma olhada lá nas palestras, viu aquela, que era a segunda entrevista que eu fiz no programa do canal 8, no Estúdio 8. E naquela entrevista eu falo do funcionamento de centro espírita. E conto aqui o layout da Casa Esperança. Que a gente entra pelo jardim, descrever a casinha, o Fora da Caridade na Salvação, esse cenário aqui da casa. E ela se lembrou daquele tempo que ela veio para cá, ficou hospedada em casa, ficou aqui fazendo palestras, evento em toda a região, se sentiu transportada, ficou toda emocionada e tal. Né? Mas lá em Portugal, nós aqui, em questão de algumas horas, compartilhando os estudos, as emoções. Da época de Allan Kardec, em 1863, as coisas eram bem mais difíceis. Só a carta e vários dias. Então ele recebe a carta desse simpatizante, que é uma cidade no sul da França, a mais de 200 léguas. E ele diz assim, escrito na carta: eu assisti a uma reunião que era uma enorme discussão a respeito do espiritismo. E pessoas falavam bem e pessoas falavam mal. Haviam prós e haviam contras. E imagina a discussão que nem de futebol, política, era assim. Aquela bagunça, e grita e fala, e todo mundo quer ter razão, todo mundo discute, aqueles ânimos alterados. Porém, num dado momento, uma pessoa se destacou, em que ela disse que ela conheceu uma outra pessoa, né? Um dos presentes nessa discussão diz: eu conheci um fulano, que no mês de setembro do ano passado, ou seja, setembro de 1862, no ano anterior, 1862, mês de setembro, esteve lá em Paris e foi na casa do Sr. Allan Kardec e participou de uma reunião com os espíritos, e tinham lá 30 pessoas na casa dele. E o Allan Kardec não tem coragem de publicar na Revista Espírita, no seu jornal de estudos psicológicos, tudo o que acontece nas suas reuniões. Ele só publica o que é bonito, o que dá certo. Porque naquela reunião, os espíritos saíram dando bordoadas nos 30. E todo mundo apanhou dos espíritos. E ocorre essas mistificações e essas atribulações, e ele não tem coragem. E ainda essa pessoa que disse isso mostrou a contusão no ombro, umas marcas roxas que tinha no ombro, mostrou para a pessoa, e essa pessoa estava falando na reunião, naquela discussão, que viu, falou: eu vi, ele me mostrou as marcas roxas, a contusão no ombro, ele disse que foi lá, participou de 30 pessoas, tal, que apanhou todos os 30, que Allan Kardec ficou olhando, não publicou nada disso, não tem coragem de falar isso. Então ele reporta isso para o Sr. Allan Kardec para observar o que Allan Kardec diz. E Allan Kardec responde para ele assim, não só responde para ele, como ele publica, né? Ele publica no Jornal dos Estudos Psicológicos a resposta que ele dá para o correspondente. Ele traz a questão ao público. Uma coisa que estava só a nível de conversa, ele acaba publicando para todo mundo tomar conhecimento. Primeiro, é ou não é possível os espíritos darem bordoadas nas pessoas? É possível. É possível. Os espíritos podem atacar a bordoada, podem riscar, podem fazer estigma. São casos comuns? Não. São casos raros. São fora da lei da natureza? Não. É dentro da lei da natureza. São espíritos bons? Não. São espíritos maus, violentos, ignorantes, levianos. É possível o homem à lua? E não vão alguns? Mas vocês já viram algum que foi? Ficou pessoalmente com ele? Eu estive pessoalmente com uma convenção nos Estados Unidos, que hoje ele vive disso, um astronauta que vai lá e ele se mostra. Aí a pessoa paga um jantar, quem não pagou não foi, eu fui convidado. E assiste a pessoa que foi para a Lua, ele fala lá, faz uma palestra do que ele viu, do que ele sentiu. Arco-íris existem. Terremotos, furacões, são fenômenos da natureza, mas que ocorrem de modo eventual.
Isso não quer dizer, Allan Kardec colocando a primeira questão, que está dentro da lei da natureza e que pode ocorrer, que os espíritas acreditam em tudo. Muito pelo contrário. Ele solicita sempre que se analise, que observe a lógica da coisa, se não tem uma causa que esteja provocando aquilo. Há um tempo atrás, eu passei por uma circunstância estranha em casa. Eu fico até 1 hora ou 2 horas da manhã no computador, escrevendo as palestras, lendo, assistindo no YouTube e vendo de tudo. Palestras espíritas, os que falam mal, os inimigos de Chico Xavier, os inimigos do espiritismo, evangélicos, documentários, todos os assuntos, tudo. Faz uma amostragem de tudo, né? E outros assuntos, futebol, reveja os gols do São Paulo, tal, os pênaltis que você me perde, os caras, ele vê tudo. Bom, e aí depois eu dormi, e o computador está sempre ligado. Eu estava dormindo, já era lá pelas 3 da madrugada, algo assim, eu vi um barulho estranho na sala, o que está acontecendo? Fiquei com medo, saí cautelosamente da cama, olhei a porta, me dava a impressão que estava tudo no controle, no domínio, né? Aí eu vou assim, a televisão estava desligada, o computador ligado, eu só vinha de lá. E eu pensei que alguma criança, um dos 3 filhos que estão morando em casa conosco, né, tivesse ido no computador, só que percebeu que eu estava indo, me aproximando, saiu correndo e foi para a cama. A pessoa bronca que ia levar, tem que acordar às 5h30 da manhã no computador, de madrugada, o que estaria fazendo? Né? E fica tudo aberto lá. Bom, fui lá na cama, olhei um, olhei o outro, dormindo tranquilo, com a mínima possibilidade de estarem me enganando. Fiquei pensando, o que é isso? Fui lá no computador, sentei e fiquei olhando. Daqui a pouco eu vejo as telas mudar. Vi um mosquito e pum, no meio da tela. Daqui a pouco abria. E aí eu vi que o computador que eu tinha comprado, aquele all, que tudo em um, ia a tela de toque. E que eu ia ter problema com mosquitos na tela. E tem até hoje. Naquelas noites quentes que eu abro todos os vitrais, fico vendo o mar, as estrelas e tal, tem noite que eu não consigo trabalhar. Às vezes tenho que desligar o computador, porque não dá paz. Eu ligo uma luz forte lá, o mosquito vai lá e tum, 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 abre coisa, fecha tudo lá, assim. E aquele tocando um filme, sei lá o que era, uma coisa fazendo ruído, né? Ele abriu algo lá. Eles vão pulando, quer dizer, não era espírito. Não era espírito. Então, quando Allan Kardec coloca aqui, não é impossível, e há exemplos, ele não é uma pessoa crédula. Agora ele vai falar a respeito do caso dele, se realmente ocorreu isso na casa dele. Ele recebeu no mês de setembro 30 pessoas, os espíritos encheram todos os participantes de bordoadas, e tinha gente tudo roxo, e ele não publicou para não criar um clima desconfortável. Ele diz assim, que é tudo mentira, que não ocorreu essa reunião. E explica, inclusive com provas escritas já, que estavam naquela época, que a Sociedade de Paris de Estudos Espíritas não realiza sessões entre 15 de agosto e 1º de outubro. Eles tinham férias, eles tiravam férias, tinha verão. Allan Kardec não parava de trabalhar, de estudar, de pesquisar. Mas as reuniões dos médiuns, eles tinham suas atividades. Esse é o período do verão alto lá, né, na França. Então ela fechava, não tinha sessões. Então não houve sessões de 15 de outubro, de 15 de agosto a 1º de outubro. E ele foi viajar no fim de agosto, o próprio Allan Kardec foi viajar no fim de agosto e só voltou a Paris dia 20 de outubro. Ele ficou todos os meses de setembro fora, nem um único dia em Paris, estava em viagem. Por vários lugares ele foi visto, fez discurso, acompanhou reuniões mediúnicas. Agora, não houve interrupção nas edições mensais, porque ele já deixava tudo pronto. Sabendo que havia essa interrupção, ele confeccionava o jornal, escolhia as matérias, deixava tudo prontinho. Então, sempre houveram as 12 edições mensais, sem nenhuma interrupção. Mas, no período que ele não estava, que não havia reunião, não era possível essa pessoa ter ido lá. Então, ele diz
com essa prova fácil de realizar, né, porque está lá nos documentos, todo mundo viu ali fora, ele não esteve nenhum dia lá, não houve isso na casa dele, que houve falta de habilidade para mentir. Que se aquela pessoa estava com marca roxa, ou ela nem estava com marca roxa, tudo invenção de quem contou, ou quem contou viu uma pessoa com marca roxa, mas ela atribuía aos espíritos, e não foi nos espíritos, né? Quem sabe ele apanhou da mulher, vai saber o que foi, e ele atribuiu aos espíritos. Essa marca que não tem fundamento nenhum, não foi verdade. Isso também mostra a penúria de boas razões. Penúria de boas razões. Não tem argumentos com força para apresentar. Então apresenta esses argumentos que são falsos, que é exatamente o que eu acabo verificando no YouTube, as publicações dos inimigos do Chico Xavier, dos materialistas. E há muitos vídeos de materialistas que estão em inglês, feitos nos Estados Unidos, que dizem que Deus não existe, e avacalham, tratam de modo tudo leviano, os livros sagrados, sem respeito nenhum, e recebem as perguntas, e sai toda aquela discussão. Eu observo para ver se os argumentos que eles colocam têm algum fundamento. Então, se existisse um inimigo do Espiritismo que mostrasse lá, o Chico Xavier psicografou em tal livro, tal data, está errado. Ó. Ciência mostra, não foi assim, não foi essa pessoa, não foi esse fato histórico, não ocorreu nesse lugar, isso é diferente. Ele descreve um cenário, é diferente. Não tem nenhum único que coloque um argumento com fundamento. Eles atribuem assim, é a família que não gostava dele. E o que isso tem a ver com a realidade dos espíritos ou com a qualidade do que ele produz? Apresentam vários argumentos e olha um por um, não tem nada realmente lógica, bom senso, de fato, que tira a realidade da prova da manifestação dos espíritos, da evolução, da reencarnação, de todos os fundamentos e conteúdo da codificação espírita e do seu desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier. E aí ele fala suas boas palavras, algumas palavras sérias a propósito de bordoadas. Ele dá o seu conselho. Como a mãe também tem a ternura, o filho está sofrendo, a mãe ela tem a ternura, suas boas palavras, como vimos na lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Allan Kardec diz assim, para os espíritas, que essas pessoas que procuram os espíritas, aqueles que estão estudando, que já têm algum conhecimento, se a pessoa é de boa fé, ela realmente deseja conhecer, ela quer saber como é que Allan Kardec fez a codificação, como é que Chico Xavier realizou a produção mediúnica, por que tem pessoas que têm o fenômeno e outras não têm? O que é possível desenvolver? É possível olhar para uma pessoa no corpo e saber se ela é médium ou não? Nas linhas da mão, nos olhos, na testa? É possível isso? Existe uma série de dúvidas que as pessoas têm. O que acontece dentro do centro espírita? Tem vela, tem animais, tem sacrifício, fica tudo no escuro. Vamos ficar vendo os espíritos se materializando? Vamos levar bordoada? Como é que é os tratamentos? Né? Então existem pessoas que elas não têm as informações. A reencarnação, tem uma série de dúvidas. Então se a pessoa é de boa fé, é dever esclarecer. Dever esclarecer, falar aquilo que sabe, indicar o livro, ter aquele tempo é algo muito útil. Agora, e se a pessoa é de má fé? Ela é uma inimiga declarada, ela já tem o seu espírito de sistema, ela está numa certa religião e ela acredita que aquilo que é certo e aquele é o jeito de pensar, de modo incondicional, ela está atrelada da interpretação literal daquele texto, daquele modo de realizar o culto, e ela vem só para fazer um combate, para mostrar que ela está com a verdade, que ela está certa e você está errado, numa disputa de convencê-lo a mudar o jeito de pensar, de viver. Então, com essas pessoas é inútil discutir, não perder tempo, né? É inútil discutir com as pessoas de má fé. E tem tantas pessoas de boa vontade, tantas pessoas com boa fé, precisando de esclarecimentos que nos buscam, que não devemos perder tempo com essas pessoas de má fé. Inclusive,
não nessa passagem desse mês, da publicação dele. Num outro momento, eu acho muito interessante quando ele diz assim, que não pode perder muito tempo com as pessoas que são inimigas, que têm má fé, porque de repente elas se sentem importantes. Ela fala, olha como eu sou importante, ele discute, dá atenção. Elas não são importantes. Todo mundo é importante igualmente para Deus. No entanto, cada um faz o seu caminho, sua escolha, seu momento. Aqueles que têm boa vontade é um dever esclarecer. Aqueles que não têm boa vontade é inútil discutir. Deus tem os seus meios de educar esse irmão. E vamos aproveitar o tempo com algo útil, porque não damos conta dos que têm boa vontade, que precisam de esclarecimento, que buscam socorro. Se observamos na noite de estudo, como hoje, o salão está uma metade, mais ou menos, né? Tivemos na terça-feira, não cabia gente nem na porta, que veio o Alan Vilches. Aquele sucesso, tal, vibrando, e todo ano é assim. Segunda-feira, casa espírita cheia, terça cheia. Porém, isso não se compara com a fila que faz o atendimento fraterno. A quantidade de pessoas que estão com problema e a dificuldade de atender. Porque leva um bom tempo para conversar com a pessoa, para dizer alguma coisa, às vezes, algum tratamento espiritual, temos que esperar os espíritos fazerem o diagnóstico, eles vão investigar a pessoa, a família dela, roteiro evolutivo, vão na casa, no trabalho, ficam pedindo para mim, conversa mais um pouco. Né? Eu fico conversando, porque eles estão olhando, estão vendo, estão pesquisando o que eles podem aconselhar, e realmente são problemas. A gente fica pensando, eu estava fazendo uma palestra, as pessoas estavam ouvindo, mas como é que ela estava lá ouvindo? Se eu tivesse esse problema dela, a gente vê que pessoas vivem dramas gigantescos. Então não pode perder o tempo valioso com aquele que quer e precisa, uma coisa inútil, discutindo com as pessoas de má vontade. Não uma discussão, mas uma espécie de inconformação. Nesse fato de ter transformado a água em vinho, nós vamos encontrar uma conversa de Jesus com qual dos seus discípulos foi incomodado com essa transformação? Pedro, no livro Boa Nova. Nós sabemos, inclusive, que a transformação de água em vinho, no livro da Gênesis, Bodas de Caná, Allan Kardec realiza um estudo em termos de possibilidades. A possibilidade de ter sido um fato, ou a possibilidade de ter sido uma parábola, algo que teria sido contado a respeito, procurando levar uma lição moral. E no seu desenvolvimento, na produção mediúnica de Chico Xavier, nós temos a confirmação, no livro Boa Nova, na psicografia do venerando mestre, do médium Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que é um fato, no capítulo 12, Amor e Renúncia. Houve realmente a transformação de vinho em água como um fato. Pode nos parecer meio estranho, né? Mas imagina chegar na época de Jesus e explicar para aquelas pessoas a água, que nós também não sabemos explicar como Jesus transformou em vinho. Daria para explicar? Como ele fez isso? Não. Porém, nós poderíamos falar algo para eles que seria um outro milagre gigantesco. Dizer assim para eles, está vendo o barco de vocês que fica aí no Mar da Galileia? Fica tudo suado, cansado para levar um barquinho. Teve um dia que o barco nem foi, que o vento segurava o barco. Jesus disse, vai com o barco para outra margem. Vinha um vento forte, segurava. Era uma dificuldade enorme para levar o barco de um lado para o outro. Dizer assim para eles, lá no futuro vai ter o barco a vapor. A água vai ser para mover barco. Aliás, barco é pouca coisa. Vai mover um equipamento, um trem que vai transportar milhares de toneladas a uma distância enorme. O que o pessoal ia pensar da gente? Como é que a água vai fazer isso? Que magia é essa? Isso é impossível. Academicamente seria, para a época de Jesus, impossível. Porém, só 2000 anos de progresso em domínio sobre a matéria, evoluindo muito pouco a moral. Moral evoluiu um pouco. E a capacidade de pensar evoluiu mais, né? Agora imagina se esse roteiro evolutivo que nos encontramos,
passar por espíritos bons, que evoluem só no acerto, chegar a espíritos superiores, o Espírito Santo na linguagem da Bíblia, e chegar à perfeição, ganhando sentidos e faculdades na inteligência, total domínio sobre o princípio material, conhecer todas as leis da natureza, que é dado a uma criatura conhecer, ter 100% do livre-arbítrio, fazer a água virar vinho, é para iniciante da coisa, porque ele vai fazer muito mais coisas. Hoje nós temos a água com gosto artificial, né, com cor, os refrigerantes que imitam sabores. A nossa tecnologia está chegando lá, conhecendo progressivamente a matéria. Bom, o fato é que Pedro observou isso e ficou pensando, e depois foi falar com Jesus: mas Senhor, será que foi certo? Isso não é um estímulo a pessoa continuar bebendo, e depois come mais, bebe, come, porque abre apetite, fica embriagado? É um estímulo para a embriaguez e para a gula? E Jesus conversa com Pedro que na realidade existe um símbolo muito especial: as bodas de Caná e a transformação da água em vinho. Porque o que ele deseja é selar com alegria a apresentação do reino dos céus. A missão de Jesus é nos mostrar o caminho evolutivo, é nos trazer o convite de Deus. Nós estamos em posição de noivado, a humanidade é noiva do Criador. Então teremos uma festa, e essa festa, ele vem nos apresentar o reino dos céus, é uma festa com vinho, uma festa de alegria. A boa nova, o Evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia, é para ser comemorado com muita alegria. Isso significa que você vai conhecer a causa do seu sofrimento e vai aprender a ser feliz. E vai ser só feliz. Então, na verdade, olhando para a nossa vida, quer dizer que nós, por enquanto, só estamos ouvindo falar do Evangelho, não estamos vivendo na festa dele. É exatamente isso. Nós estamos estudando a letra, aprendendo o nosso dever, ouvindo Maria de Nazaré falar: tem que obedecer tudo. Estamos fazendo um esforço de obedecer alguma coisa. E estamos desobedecendo um monte. Não é essa a vida da humanidade? Mas a notícia é boa, porque a notícia garante que todos irão. Então é um motivo de alegria maravilhosa para todo mundo. Logo tinha que ser selado com vinho. E Jesus diz ainda para Pedro que a um dado ponto ele nos chama de amigo, porque o servo é aquele que faz sem conhecer o porquê. O amigo é aquele que já conhece os motivos. E Jesus vem nos ensinar a vida no mundo espiritual. Então nós passamos a ser seus amigos. E Jesus disse: sabe qual é a alegria de servir um amigo? Eu vim vos servir. Eu venho trazer o vinho, que é a alegria de servir vocês, meus irmãos menores. E diz assim, já conhecendo a reação dos participantes, todo o seu trabalho, as adversidades, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei a si mesmo júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.